Olá pessoal, começando a nossa aula de matemática. Na aula de matemática de hoje, como vocês podem ver, a gente vai falar um pouquinho sobre equações. Especificamente, equações do primeiro grau, né? Então, para começar, a gente pode se perguntar, o que é uma equação? Né? A definição de equação é bem simples. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra denominada incógnita. O professor explica melhor isso. Gente, normalmente na equação eu tenho que ter prioritariamente uma igualdade, tá certo? Essa igualdade representa que o valor do primeiro membro ele é igual, ele é consoante ao mesmo valor do segundo membro. A gente tem essa incógnita, que é o quê? Um valor desconhecido, tá certo? Um valor numérico desconhecido que torna essa sentença verdadeira. Então a equação ela tem o prefixo equa, que vem do latim, quer dizer igual. Então, a equação nada mais é do que uma igualdade entre duas expressões, tá certo? A gente vai ver os exemplos posterior. Mas aí, para vocês ficarem cientes, quando identificar uma equação, onde eu tenho uma igualdade, eu tenho uma incógnita, um valor desconhecido e uma igualdade. Tudo bem? Então, a gente vai ter aqui o que é uma raiz de uma equação, né? Raiz de uma equação. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas a sentença obtida pode não ser verdadeira para alguns desses valores. Se um desses valores torna a sentença verdadeira, ele é chamado de raiz da equação. Então é bem simples. Eu tenho lá uma sentença que tem como incógnita a letra x. Eu posso colocar o valor de 2 para o x. Porém, normalmente essa equação ela pode ser verdadeira, pode ter uma sentença verdadeira, caso os dois lados da equação, tanto o primeiro membro quanto o segundo, der o mesmo resultado, ou ela pode ser uma sentença falsa se o resultado for diferente. Vou dar um exemplo para vocês, tá certo? Vamos verificar se o número 2 é raiz das equações 2x menos 3 igual a 1 e 2x mais 1 igual a 6. Então na primeira aqui eu tenho 2x menos 3 igual a 1. Eu vou colocar o valor de 2 para o x. Então, onde tiver o x, eu coloco 2. Então, ficou 2 vezes 2 menos 3 igual a 1. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4 menos 3 igual a 1. 4 menos 3 dá 1. Então, ficou 1 igual a 1. Então, eu digo que essa sentença é verdadeira. Por quê? Porque eu colocando 2 como valor do x, o resultado aqui da minha igualdade deu correto. 1 igual a 1. Certo? E como seria essa sentença falsa, professor? Lembrando, a gente está verificando se o 2 é raiz das duas equações. Então, 2x mais 1 igual a 6. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2 novamente, né? A gente pode assumir qualquer valor. Então, ficou 2 vezes 2 mais 1 igual a 6. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 igual a 6. 4 mais 1 dá 5. 5 igual a 6. E aí, a minha equação está errada. Então, veja. Para eu ter uma raiz da equação, o valor tem que dar igual. O valor do primeiro membro com o segundo. Então, o primeiro membro seria essa expressão, o segundo membro, essa expressão. Certo? Então, ele tem que dar igual. Então, eu chamo ela de sentença verdadeira, se der igual, e sentença falsa, se o resultado for diferente. Então, caso o resultado seja igual, então eu tenho aí a raiz da equação, que é o valor que deu para a minha incógnita. Eu vou apresentar para vocês o conjunto, universo, solução de uma equação a partir dessa tirinha. Estive aí, né, o Marcos conversando com essa garota e ela diz: Marcos, quantos irmãos você tem? E ele diz: considere que eu tenho x irmãos. Se subtrairmos 3 do dobro de x, obtemos 5. Ela diz: já sei. Vamos ver o que ela está dizendo, certo? Primeiro passo, a gente vai representar a fala de Marcos em uma linguagem matemática. Como é que a gente faz isso, professor? A gente vai escrever. Ele disse aí que ele considere que eu tenho x irmãos. O x vai ser a nossa incógnita. Eu não sei a quantidade de irmãos que ele tem. Porém, ele disse que se subtrair 3 do dobro de x, o dobro de x seria 2 vezes x subtraído 3. Então, menos 3 vai ser igual a 5. Ele disse que a gente obtém o valor 5. Então, veja a expressão. 2x menos 3 igual a 5. Então, eu transformei a linguagem, né, falada e verbal, numa linguagem matemática, na expressão numérica, tá certo? Como x representa a quantidade de irmãos que Marcos tem, a incógnita dessa equação só pode assumir valores naturais.
Por isso, nesse caso, o universo, né, as respostas possíveis, está dentro dos conjuntos naturais. Professor, por que dos conjuntos naturais? Lembra, são irmãos, então tem que dar um valor positivo. Ele não pode dizer que tem menos um irmão. Como assim? Não existe, tá certo? Então tem que estar dentro do conjunto dos números naturais positivos, tá certo? Vamos lá para a próxima. Observe que, substituindo x por 4, né, na equação 2x menos 3 igual a 5, obtemos uma sentença verdadeira. Como 4 é o número natural, dizemos que 4 é a solução dessa equação. Por quê, professor? No lugar do x eu vou colocar um 4. Então tenho 2x, então vou ter 2 vezes o 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 3 vai dar 5. Então a minha sentença dá verdadeira se eu colocar aí o número 4 como valor de x. Quantos irmãos o Marcos tinha? 4 irmãos. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. E dá bem certinho a expressão que ele falou aí para a colega dele. Para resolver a equação, a gente pode utilizar dois princípios básicos, o aditivo e o multiplicativo. Lembrando que tem algumas expressões que a gente utiliza os dois ao mesmo tempo, tá certo? Eu vou apresentar eles separados para vocês. A questãozinha que eu trouxe diz o seguinte, ó, a balança representada abaixo está em equilíbrio. No prato à esquerda foram colocados 4 cubos laranjas de 1 kg cada um e 1 cubo verde de massa desconhecida. No prato da direita foram colocados 7 cubos laranjas de 1 kg cada um. E eu quero saber qual é a massa do cubo verde. Estou mostrando aí para vocês a imagem. Veja que a balança está em equilíbrio. Então essa balança em equilíbrio representa uma igualdade entre os dois pratos dela, tá certo? Então diz que o peso que está aqui é igual ao peso que está aqui. Então a gente vai transformar isso daqui na linguagem matemática, tá certo? Então considerando x, a massa de cada cubo verde. Por que x, professor? Porque eu não sei o valor dessa massa. Em quilogramas, a situação pode ser representada pela equação. Olha aí. X mais 4. Por que 4? Porque cada cubo laranja pesa 1 kg. 4 vezes 1 kg, então dá 4 kg. Então x mais 4 é igual a 7. Então tem 7 cubos aqui do outro lado. X mais 4 igual a 7. Então transformei aí uma imagem em uma equação de primeiro grau. Como é que eu vou resolver utilizando o princípio aditivo, né? Então veja, observe que se tirarmos 4 cubos laranjas de cada prato, a balança continuará em equilíbrio. Por que ela continuará em equilíbrio? Porque o mesmo valor que eu estou tirando aqui desse prato, eu estou tirando também do segundo. Então ela permanece o mesmo. Eu tirei 4 kg de um lado, 4 kg de outro. Veja como é que vai ficar. Então ficou aí um cubinho verde que dá igual a 3 cubinhos laranja, né? Então a expressão fica x mais 4 menos 4. Professor, de onde saiu esse menos 4 aqui? Lembra, eu não tirei os 4 cubinhos aqui do primeiro prato. Então se eu tirei, eu vou colocar na expressão 4 menos 4. Os 4 foi tirado. E eu também tirei 4 aqui do outro prato. Então vai ser igual 7 menos 4. X vai ser igual a 3. Então, um cubinho verde equivale a 3 cubinhos laranja, ou mesmo 3 quilos, porque a questão ela já disse isso. Isso se dá com o princípio o princípio aditivo. Lembrando, tudo que for tirado de um lado, eu tenho que tirar do outro. E tudo que for acrescentado de um lado, eu tenho que acrescentar no outro. Regra básica do princípio aditivo, como resolver uma equação. E a gente entra também no princípio multiplicativo, tá certo? Então vamos ver o exemplo. A balança de pratos abaixo está equilibrada. No prato à esquerda foram colocados 3 cubos azuis de y kg cada um. No prato à direita foram colocados 15 cubinhos laranja de 1 kg cada um. Então veja aí, né, que eu tenho a expressão aqui já embaixo, ó, 3y. Por que 3y, professor? 3 vezes o peso aí desses cubinhos, que eu não sei qual é, que eu estou dando a incógnita y para eles, que é um valor desconhecido. Então, 3 vezes o y, o peso desse cubinho, dá igual a 15. Esse 15 eu posso dizer que é 15 kg, porque cada cubinho laranja pesa 1 kg. Então, a expressão, né, ou melhor, multiplicando ou dividindo os membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma equação equivalente
a equação dada. Então esse é o princípio multiplicativo das igualdades. Então no princípio multiplicativo, gente, tudo que eu multiplicar aqui desse lado, eu multiplicando do outro lado, eu tenho uma fração equivalente. O que é isso? Uma equação que tem o mesmo valor, tá certo? E tudo que eu dividir desse lado, eu divido também desse outro lado. Princípio multiplicativo. Veja como é que funciona. Para resolver a equação 3y é igual a 15, vamos utilizar o princípio multiplicativo das igualdades. Acompanhe. Então veja, eu tenho 3y igual a 15. Então eu posso fazer o quê? Eu vou dividir esse 3y por 3. Por que dividindo por 3, professor? Veja, eu quero saber o valor só de um y. Para eu tirar esse 3y, eu divido por 3. 3y dividido para 3, eu tenho 1y. 15 eu tenho que dividir para 3 também. Lembra, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então ficou 15 dividido para 3, que dá 5. Então, y, cada cubinho azul, vale 5 quilos. Tá certo? Então, 5 cubinhos laranja.